Continuando a nossa meditação iniciada no vídeo anterior sobre as duas principais questões que acometem o ser humano, que é sobre a sua verdade identitária e a sua razão, ou seja, o seu sentido existencial, como dois aspectos que definem o modelo antropológico, ou seja, o modelo de ser humano. E logicamente que nós vimos que esse modelo antropológico, as respostas respectivas a essas questões vão ser devidamente respondidas a partir do Vaiomer Elohim, ou seja, a partir da palavra de Deus que criou todas as coisas e que criou todas as leis que sustentam o universo, as suas constantes universais, ou seja, que criou tudo aquilo que é natural e que é sobrenatural pela sua palavra. Essa mesma palavra é que vai, conforme Gênesis 1:28, dar sentido existencial ao homem e definir quem ele é. Ou seja, definir a sua verdade identitária, estabelecendo desta forma o seu padrão antropológico. E o texto utilizado na ocasião foi o registrado ali em João, no Evangelho segundo João. João no capítulo 1, no versículo 19, conforme nós vimos, um grupo de fariseus, um grupo de líderes e sacerdotes fariseus, chegaram diante de João Batista e disseram: quem és tu? E é interessante, e que eu quero refletir aqui com você nesse vídeo, é a resposta de João Batista. No versículo 20 ele diz: eu não sou o Cristo. É muito pertinente essa resposta, porque quando nós meditamos nela, nós vemos que ela fala diretamente sobre o caráter do cristianismo ao qual nós devemos viver. O caráter do cristianismo estabelecido pelo próprio Cristo. Mas para que nós possamos fazer essa ligação, nós precisamos, primeiramente, entender o contexto em que essa questão foi feita a João Batista e por que ele respondeu dessa forma. Em primeiro lugar, nós temos que entender que era comum algumas pessoas, alguns homens, se levantarem dizendo ser o Messias. Nós vemos isso sendo descrito em Atos, no capítulo 5, no parecer de Gamaliel, quando ele vai dar o seu parecer ali sobre Pedro e João, tá, em relação ao milagre que foi realizado, a cura daquele paralítico ali no pórtico de Salomão, cuja narrativa está em Atos no capítulo 3, e o Gamaliel ele disse a respeito de dois homens que se levantaram dizendo ser o Messias. Ele falou a respeito de Teudas e de Judas. Então, para que a gente possa entender, era comum algumas pessoas se levantarem dizendo ser o Messias. Então, por conta disso, existia de certa forma uma certa responsabilidade profética e uma responsabilidade que eles julgavam até messiânica de identificar e denunciar os falsos messias a fim de salvaguardar a vinda do verdadeiro Messias. Então, quando um homem se levantava aglutinando pessoas e dizendo ser o Messias, os fariseus iam até essas pessoas a fim de denunciá-los e a fim de identificar se sobre essas pessoas cumpriam as profecias estabelecidas no Tanakh, que é o Antigo Testamento deles, que nós conhecemos como Septuaginta ou Septuaginta. Então, eles tinham esse dever profético, religioso, de saber se aquela pessoa realmente, que estava dizendo ser o Messias, se ela se encaixava no chamado modelo messiânico, ou seja, no cumprimento das profecias ou não. E com João Batista não foi diferente. E João Batista sabia disso. Por isso que ele já disse: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque João Batista, o seu ministério, que é um ministério profético, nós sabemos bem, nós sabemos que há profecias no livro de Isaías, no livro de Malaquias, e até as próprias palavras estabelecidas pelo anjo Gabriel, que visitou ali Zacarias no seu turno sacerdotal. Então nós sabemos que João estava no cumprimento da sua vocação. Ele estava no pleno cumprimento da sua vocação e por isso ele aglutinava pessoas. Então ele batizava ali no Rio Jordão e aquele batismo, juntamente com a sua pregação de arrependimento, quando ele dizia, quando ele clamava, ele gritava
aos quatro cantos, quando ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E nós sabemos em Mateus, no capítulo 3, por exemplo, está a descrição ali, a palavra de João Batista era uma palavra forte. João batia de jeito mesmo, ele batia de frente com aquela religiosidade judaica que dizia ser filho de Abraão e por isso cumpridora das promessas, mas ele dizia: olha, o machado está ao raiz da árvore, vocês que não se arrependem não para ver a de vocês, está vindo o verdadeiro Messias. Então João tinha consciência disso, da sua vocação profética de preparar o caminho para o Messias, mas ele disse: eu não sou o Cristo, porque ele sabia dessa responsabilidade, ele era consciente desse dever que estava sobre os ombros dos fariseus. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês é trazer essa resposta para nós. Porque o que eu quero meditar com vocês é sobre o caráter do cristianismo. Porque não há como nós exercermos a vocação de Deus, porque para que nós possamos exercer a vocação, nós temos que ter esse padrão antropológico, ou seja, quem de fato nós somos e para o que existimos, o propósito ao qual nós existimos, tem que estar bem fundamentados, tem que estar bem identificados na nossa vida, a fim de que possamos cumprir a vocação. E João, ele tinha essa plena consciência antropológica, consciência profética, e por isso que ele realizava a sua vocação, e isso fez com que ele aglutinasse algumas pessoas e começasse a chamar a atenção dos fariseus. Mas a questão é que João, ele cumpria de uma maneira tão plena a sua vocação, que ele, de certa forma, foi confundindo com o Messias. Será ele o Messias? Então João já dizia: não, eu não sou o Cristo. Então, na verdade, isso nos liga diretamente ao caráter do cristianismo. O que é ser cristão? Ser cristão é refletir a imagem de Jesus, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 29. Foi para isso que nós fomos criados, para refletir a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas ao ponto de nós sermos confundidos com Cristo. É você Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Lá em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A questão é que a consciência profética que nós devemos ter, que reflete na nossa vocação, é refletir Cristo através de todas as nossas atitudes, a fim de que nós possamos explicar: olha, embora eu pareça Cristo, eu não sou Cristo. Ou seja, a minha vida aponta para alguém muito maior. Aponta para a vinda daquele a qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então isso é o que repercute, isso é o significado da resposta de João. Eu não sou Cristo. Ou seja, nós refletimos Cristo a tal modo de que nós precisemos falar para as pessoas que estão à nossa volta: embora eu pareça Cristo, mas eu não sou Cristo. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.